Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Letícia, eu vou me apresentar um pouquinho para a gente poder se conhecer e vamos dar início à nossa primeira aula, tá bom? Então, sou a Letícia Leme, tenho 7 anos de experiência na área da gastronomia e confeitaria. Desde pequeno eu já sabia que esse era o caminho que eu queria tomar, que era isso que eu queria fazer, então eu comecei bem cedo a focar nisso. Enquanto eu trabalhava para pagar os estudos, eu comecei a fazer os bolos e doces por encomenda e assim dei início ao meu negócio, que hoje é a Let's Eat Cake. Bom, hoje nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre os equipamentos mais utilizados na confeitaria, um pouco sobre os ingredientes para a gente poder conhecer e saber como trabalhar com eles, e sobre embalagens e armazenamento. Então, vamos à nossa aula. E nessa primeira aula da nossa semana de conteúdo gratuito, eu irei mostrar para vocês os ingredientes mais necessários e utilizados, o armazenamento correto dos produtos, produtos essenciais que a sua confeitaria precisa e como organizar a sua agenda de preparação da semana, tá? Certo? E agora eu separei para vocês os materiais que comumente a gente usa na confeitaria. Então aqui o foco é a cozinha na sua casa. Então eu separei produtos que eu uso geralmente aqui em casa que você consegue adaptar para a sua confeitaria. Copos medidores, um fouet, uma espátula. Esses daqui que são colheres de medida, tem colher de sopa, 1/4, meia xícara, colher de chá, certo? Esses produtos você consegue encontrar tanto pela internet, hoje em dia tem vários aplicativos que você consegue achar num preço bem acessível, num preço bem legal. Tem também lojas de departamento, lojas focadas em produtos de confeitaria. E uma dica que eu dou é você não ir comprando tudo de uma vez. Falar, não, vou começar, vou focar nisso, vou comprar tudo. Porque é um gasto, é uma dívida que você vai acumulando, depois para você se manter é um pouquinho mais difícil. Então vai comprando aos poucos. Hoje eu preciso de um copo de medidor, hoje eu consigo comprar. Vai pegando aos pouquinhos, certo? Assadeiras é legal você ter de todos os tamanhos. Então aos poucos você vai comprando. Eu peguei bolos por encomenda. Vou comprar uma assadeira no tamanho tal, um tamanho 20 centímetros, 30, uma assadeira retangular, vai aos poucos, certo? E eletrodoméstico. Que a gente tem batedeira tem as suas médias de preço, eu uso esse modelo, tem modelos mais caros, tem modelos mais em conta, que atendem a todos. O legal é ser essas que tem como você trocar o batedor. Então, batedor para massas leves, batedor em gancho para massa mais pesada. É legal pelo menos ter essa função. Quando você for comprar, dá uma investida em uma que tenha esses elementos, certo? Agora entrando na parte dos ingredientes, eu coloquei aqui os ingredientes básicos que você vai precisar comprar ali semanalmente ou mensalmente para poder deixar de estoque na sua cozinha. Então vamos começar com os açúcares. Mascavo é um açúcar que a gente usa comumente na massa de chocolate para fazer uma massa mais aveludada, aquela massa bem escura que você vê de chocolate, é o açúcar mascavo que dá esse toque. O açúcar cristal, normalmente usado, certo? A maioria das receitas aí que a gente usa. Cacau em pó. O cacau você tem que tomar cuidado com a porcentagem de cacau que ele tem. Então o cacau 50%, ele é um pouco mais doce, ele já contém açúcar. Esse que eu uso é o cacau 100%. Algumas receitas eu preciso tomar cuidado, se eu colocar muito, ele vai alterar a receita. Às vezes desanda ou então fica um pouco mais escuro, como já aconteceu bastante com a massa do Red Velvet, que vai cacau e se você coloca um pouquinho a mais do cacau 100%, ela acaba escurecendo e fugindo da cor que é o padrão da massa. Leite condensado é uma coisa que é um gasto que você vai ter sempre. A base da confeitaria é o leite condensado, né? Tem brigadeiro, sempre vai precisar estar tendo. Creme de leite. A manteiga, é sempre bom você optar por usar a manteiga assim, manteiga mesmo, ao invés de margarina. A margarina, ela é mais usada para untar as formas, fazer aquela massa que leva um pouco mais de manteiga, né? Que às vezes você não pode estar usando tanta quantidade dessa, acaba usando aquela para ficar um pouco mais econômica. Mas sempre dê preferência para esse tipo de manteiga aqui, que é uma manteiga mais encorpada, uma manteiga 100%, né? Chocolate, eu armazeno ele já picado nessas embalagens. Esse aqui é um chocolate nobre. Recomendo vocês usarem o chocolate nobre nas preparos de recheio, de bolo, de doce. E para cobertura, como nas Carolinas, usar um chocolate fracionado porque vai facilitar na sua produção. Então vai ser bem mais rápida. E aqui eu já deixo ele cortado assim, em pedacinhos. Na hora de usar, já tá pronto, eu não perco tempo cortando. Então
Quando eu trago do mercado, eu já separo, corto todos e deixo armazenado. Chocolate você precisa dos 3 tipos, né? Então, ao leite, meio amargo e o chocolate branco. Farinha. Eu coloco nesses potes também para facilitar no dia a dia. Um saco de 5 quilos geralmente dura aí 1 a 2 semanas no máximo. Então, coloco aqui, vou usando, mais fácil do que ficar toda hora pegando o saco, né, e manuseando. Aqui já tá bem mais fácil, só abrir e usar. E ovo. Ovo é uma coisa que às vezes dá até vontade de comprar uma galinha, porque é muito ovo que usa. Então, já deixa também uma coisa bem fácil de usar. Às vezes manter ele fora da geladeira é a melhor opção, porque ele vai estar sempre mais fresco. A massa sempre vai pedir um ovo em temperatura ambiente. Se você armazenar ele na geladeira, você ficar tirando e colocando de volta, ele vai estragar mais rápido. Então, deixa também mais fácil aí para você usar. Na hora de comprar, é sempre bom ver os produtos, ler o rótulo, ver a quantidade de gordura, a quantidade de ingredientes base dele, para você poder escolher o melhor para estar usando nas receitas, tá bom? Entrando agora na parte de armazenamento e embalagens, vamos falar aqui um pouquinho por partes, certo? Então vamos lá. Vamos supor que você vende bases recheadas no iFood. O iFood, dependendo do modo que você escolhe de operar na plataforma, ele tem os planos, você precisa ser rápido, né? Para você se destacar bastante lá, um dos principais é ser rápido na entrega. Então, sempre manter o chocolate já assim, você consegue aplicar o recheio, que você já vai ter ele pronto, aplica o recheio, coloca a cobertura, põe no congelador, rapidinho ele está pronto, você consegue embalar e já mandar despachar em menos de uns 15 minutos aí facilmente. Então manter ele assim, eu armazeno ele com plástico filme mesmo, então deixa a parte da base pronta, depois fica fácil para você rechear, fechar ele e mandar, certo? Então o chocolate é uma coisa que você consegue fazer as casquinhas antes e deixar, tem aqueles ursinhos também que vende bastante em data comemorativa, como o Dia dos Namorados. Na Páscoa também, você faz aqueles coelhos. Então, é uma coisa bem versátil para se trabalhar. Bolos, para fazer bolo no pote, fazer um mini bolo, que geralmente vai nessas caixinhas aqui, é sempre legal você já ter a massa pronta. Então, tendo a massa assada, ela dura 3 a 4 dias na geladeira, bem fechadinha. Eu geralmente mantenho nesses potes. Aqui é uma massa de bolo Red Velvet, sobrou só um pouquinho nessa quantidade. Coloco nesses potes. Ponho a validade para eu poder me organizar, saber o que ainda dá para usar, o que precisa ser descartado e manter ele armazenado. Esse potinho aqui você consegue achar em mercado, casa de embalagem, e ele é bem legal que vem bastante quantidade, tem vários tamanhos para você usar. Se a sua demanda é maior, você usa um pote maior e fica bem mais fácil. Esses potes eu tenho em duas medidas. Esse daqui geralmente eu utilizo para recheio, então um recheio que eu sei que eu vou fazer pouca quantidade, eu coloco nesse pote de 2,5 litros. E tem o maior de 5 litros, que é esse daqui, que eu coloco no brigadeiro, que é a coisa que mais sai. Então, uns 2 potes desse daqui, você tá bem recheada aí para manter a semana e ele dura bastante. A validade do brigadeiro, em torno de 7 dias na geladeira, com a tampa fechada. Então aqui eu acabei de fazer esse brigadeiro, ele ainda tá morno, eu vou deixar a tampa entreaberta para ele poder resfriar e não criar as películas de ar em cima. Terminou, já vi que ele tá frio, já posso fechar e levar para a geladeira. E é bom esse pote quadrado porque ele economiza espaço, então se você tem, né, que dividir a geladeira com a produção e as coisas da casa, você consegue empilhar ou então consegue colocar no cantinho. Tá? Aí aqui, recheio é mais fácil de guardar aqui. Se for um brigadeiro que você, por exemplo, faz em pouca quantidade, quer manter ele armazenado também de uma maneira mais rápida, é legal esses saquinhos para micro-ondas. Você abre ele no meio, coloca o seu brigadeiro, deixa ele esfriar também antes de guardar na geladeira e você tem ele pronto para usar também a qualquer momento sem gastar muito espaço na sua geladeira. Outra coisa bem legal para você usar são esses saquinhos de confeitar. É importante ser um saco para confeitar, porque ele é mais resistente e ele vai armazenar melhor o seu produto, né? O seu brigadeiro, o seu recheio. Então, às vezes, você está ali no dia de produção, precisa ter uma agilidade, né?
coloca o seu recheio aqui. Geralmente eu deixo o brigadeiro pronto para colocar, se você montar aquele copo da felicidade, o brigadeiro já tá aqui e você consegue. No final do dia, é claro, retirar tudo, guardar de volta, descartar o saquinho. Se você optar por um saquinho desses reutilizável, aí é um pouquinho mais difícil. Porque você vai precisar ou de mais quantidade dele para poder, né, se adaptar à sua demanda, ou então você não vai conseguir usar vários ao mesmo tempo. Por exemplo, esse saquinho eu consigo colocar um chantilly aqui, descarto, vou usar outra coisa, consigo ir trocando. O reutilizável você vai precisar estar lavando sempre, então não é tão legal, porque você perde muito tempo e acaba não otimizando ali o seu espaço, os produtos. Então, esses saquinhos, depois, se você quiser deixar, sobrou só um pouquinho, uma quantidade, talvez eu tenha mais uma entrega, dá pra você só fechar a tampinha aqui e ele pode ficar bem armazenado, bem fechadinho na geladeira, desse mesmo jeito, pronto para usar. Certo? Então, saquinhos de confeitar são muito bons. Outra coisa, o bico. Se você já quiser deixar ele aqui, eu sei que esse daqui eu uso para fazer a decoração do meu copo da felicidade. Então eu já deixo ele pronto, vou bater no chantilly, sempre só ir repondo e funciona muito bem. Falando de embalagem agora. Essas caixinhas são para brigadeiro. Geralmente eu usava a caixinha de 12 unidades, ela é um pouquinho menor, cabia ali os seus brigadeiros, você consegue fazer alguns kits com vários sabores. Essa agora eu estou usando com 15 unidades, então ele vai nessa caixinha bem decoradinha, a pessoa pode usar para presente, né? No iFood sai bastante, é uma opção bem legal e bem prática. Como funciona? Você já deixa a sua embalagem pronta, montou ali as suas caixinhas, essa daqui vem geralmente com 10, eu compro pelo Mercado Livre, lá tem várias opções de tamanhos, você consegue pegar, né, adequado ao seu cliente, o que mais se adapta, vai fazendo uns testes. Eu vi que o de 15 unidades está saindo bastante, estou usando esse. Deixa ela montada. Chegou o pedido, entrou lá no seu iFood, no seu delivery, pega a sua caixinha já montada, pega o seu brigadeiro que já está armazenado na geladeira, enrola, põe aqui, tá pronto para entrega, certo? Então essas caixinhas otimizam muito o tempo e é bem legal também, fica bem bonita se você colocar um laço, uma decoração em cima, aquelas letras em chocolate também, Dia das Mães, sai que é uma beleza. Essas embalagens de isopor, é legal você usar, essa eu uso para pudim, aqueles mini pudim de potinho. Aqui cabe certinho o mini pudim, tem um adesivo, é legal você fazer um adesivo personalizado com seu logo, validade do produto, né, para chegar certinho no seu cliente. Essas embalagens são bem versáteis, você pode colocar doce, salgado, bolo, aqueles bolos em fatia também. Então, embalagens de isopor. Essa daqui é uma opção para mini bolo. O bolo decorado é uma coisa um pouquinho mais complicada de você trabalhar no delivery, porque você precisa ter um certo estoque, você precisa ter massas assadas em tamanho correto, precisa ter uma quantidade boa de recheio, porque bolo mesmo de 1 kg usa bastante recheio, e ele é mais difícil de você transportar, e claro, o motoboy sabe como é, não tem tanto cuidado, e é um pouco mais difícil de caber. Então, na hora de você levar um bolo, por exemplo, um bolo de 2 kg, num iFood, num delivery, é um pouco mais difícil. Esse daqui é uma opção interessante e o bento cake é um bolo que estourou em vender, então é um bolo que sai bastante. Fazer com temas diferentes, você pode deixar já o modelo pronto ou a pessoa pode pedir e você faz na hora. E essa caixinha aqui, ela é bem legal, porque tem um visorzinho, você coloca um laço que dá uma incrementada, dá uma valorizada. Bom, falando agora um pouquinho sobre copo da felicidade e bolos no pote. Essas são as embalagens que comumente eu uso. Então, essa embalagem menor eu vi que é a que mais tem saída, que é a que compensa comprar e vender. Tem outras embalagens, tem de 400 ml, tem de 500 e aí vai. Geralmente essa daqui de 350 é a que mais sai, dá pra você fazer várias camadas de recheio, fica um copo bem legal. Tem nesse modelo, tem um outro modelo também, é só você ver qual que te agrada mais, qual que combina com o seu logo, com o seu estilo, e nas lojas online você consegue encontrar vários tipos. O bolo no pote é a mesma coisa. Esse modelo redondinho eu acho bem interessante trabalhar, fica legal com o adesivo 5x5, então é um modelo que geralmente eu uso, mas lá você encontra também aquele quadrado, tem as embalagens normais da Galvantec, que é bem legal essa empresa. Você consegue várias embalagens diferentes,
tudo nessa mesma marca, que é de 5 centímetros, aquele bolinho mais achatado, um pouquinho menor. Mas são embalagens que geralmente você vai precisar sempre que você vai no aplicativo de delivery, é mais fácil de estar enviando nessas embalagens. Tem também a embalagem retangular, para colocar uma torta, uma fatia, um bolo. É bem versátil também, você consegue colocar várias coisas, personalizar com seu adesivo. Se for para presentear, coloca um papel manteiga, uma fita e você já consegue tornar uma embalagem simples uma embalagem bem mais interessante, certo? E tem também as opções de petisqueira. Petisqueira é uma coisa que dá para trabalhar bastante. Você consegue fazer tanto de salgado, consegue fazer de brownie, colocar recheios de ninho, fruta. É uma coisa que dá para você brincar bastante e também, né, transformar, fazer do seu jeito, criar alguma coisa nova, colocar um produto que talvez você vê que fique interessante. Dá para fazer aqueles fundis também, certo? E aqui, sacolinha. Como vocês podem ver, a minha marca ela é baseada no preto e vermelho. Então, eu sempre priorizo ter um adesivo preto. A sacolinha eu encontrei nesse modelo que também fica bem legal. E é uma sacolinha craft normal, que eu consegui personalizar apenas com adesivo. Então, sempre tentar, né, dar essa incrementada com o seu logo. Dá para você fazer opções mais em conta, como essa do adesivo. Você pode pedir para personalizar com o seu logo, tem a sacola craft da cor normal, sem ser a preta, e vai brincando com isso. É legal você investir numa embalagem que chegue para o seu cliente, ele veja que realmente, nossa, tem um investimento, tem, né, não chega numa sacolinha plástica, uma coisa assim. Então é bem legal, certo? Certo, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a sua agenda de produções, né, como se organizar na semana. De segunda-feira, geralmente, as confeitarias e docerias utilizam um dia para poder repor os estoques. Então, vendeu a semana inteira, final de semana, sábado e domingo, e acabou os produtos. Como tinha bastante cliente, não teve como, né, preparar tudo ali e atender os clientes ao mesmo tempo. Então, segunda-feira, ou é trabalho em horário reduzido, ou então é o dia inteiro fechado, só trabalhando internamente, fazendo esse estoque novamente. De segunda-feira, eu consigo um pouquinho mais de venda justamente por isso, porque algumas docerias da região estão fechadas, então o cliente tem a minha loja lá aberta na segunda. Mas é legal você ver como é o caso na sua região, como que funciona para você. No meu caso, eu de segunda-feira tenho um pouquinho mais de cliente, mas não tanto quanto no resto da semana. Então na segunda eu consigo repor o meu estoque, não todo, mas pelo menos uma parte dele, e vender ao mesmo tempo. Então você vê o que se adequa para você. De terça a sábado, por exemplo, se você quiser trabalhar, trabalha vendendo apenas até sábado. De domingo, usa metade do dia, ou então pega folga e faz o estoque só na segunda. Ou então pega uma parte do domingo e faz o seu estoque. Mas é sempre bom você ter um dia focado só para isso, certo? Então você separa ali seu cardápio de doces, decide o que você vai querer vender, quais vão ser os seus doces principais, e fazer a sua listinha de preciso fazer brigadeiro, pudim, mousse, entre outros, certo? Então é só você se organizar, mas é sempre bom você ter essa lista. Não consigo passar, né, obviamente, uma lista, hoje você vai fazer isso, porque depende do seu comércio, depende do que você vai trabalhar e como que vai funcionar os seus horários, tá bom? Temos a nossa primeira aula por aqui. Fiquem ligados no nosso grupo do WhatsApp, que lá será passado o horário da nossa próxima aula na quarta-feira. Qualquer novidade também será passada lá. E para quem ainda não está no nosso grupo VIP, o link está disponível aqui na descrição do vídeo. Ficamos por aqui, até a próxima aula!